pessoas? Eu costumo dizer, quando eu faço mentorias com grandes líderes em posições de altíssima responsabilidade, é que se você não está disposto a se indispor, você não está preparado para a liderança. Né? Então, a liderança hoje, em várias áreas, é uma liderança que exige habilidades e conhecimentos, mas principalmente comportamentos, para lidar com situações muito complexas desse mundo contemporâneo com tantos desafios. Então, uma liderança boa é uma liderança, inclusive, que também está permeável para ser liderada. O que é que eu quero dizer com isso? É que influencia, mas que também escuta de forma muito ativa para que seja liderado. Olá, estamos conversando mais um Royal Bcast, falar sobre comunidade. Quero agradecer ao Royal Mortgage. Se você precisa comprar uma casa, procura o Lúcio. E o Royal Bcast, um espaço maravilhoso. Vem tomar um café com a gente aqui. Olha, tem tudo, tem várias empresas aqui, um hub de negócios maravilhoso. Então, vem conhecer esse espaço com a gente. E vou apresentar para vocês a minha convidada especial desse episódio, Cristiane Barreto. Muito obrigada, muito bem-vinda. Fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite de estar conosco hoje. Para mim é que é um prazer, Renata, estar aqui com você. É uma pessoa uma líder da comunidade que eu tanto admiro aqui. Ai, obrigada, Cris. Cris, você tem duas profissões que parecem que elas não se casam, mas elas se casam. Você é PhD em Psicologia Social e você é uma consultora empresarial. Como essas duas profissões se completam na sua visão? Bom, eu comecei minha carreira dentro de empresa, né? Então, eu trabalhei desde muito nova, venho de uma empresa familiar. Meu pai era comerciante, não está mais entre nós, mas ele era comerciante e ele criou os filhos, na verdade, muito voltados ao trabalho, tanto eu como minha irmã e meu irmão. Então, eu sempre tive essa veia organizacional, porque lá eu sou de Aracaju, de Sergipe, né, do Nordeste brasileiro, assim como você. E todas as nossas férias a gente estava já lá trabalhando. Então, eu cresci num ambiente organizacional. Essa sempre foi a minha paixão. Na verdade, a gente ia porque tinha que ir, porque tinha essa responsabilidade que ele colocou em nós desde muito cedo para a gente conhecer como era o trabalho, as disciplinas de trabalho. Enfim, ele criou a gente dessa forma. E, ao mesmo tempo, Renata, eu fui me apaixonando, né? Então, primeiro a gente ia porque tinha que ir, porque o pai dizia, não, tem que ir trabalhar. Mas eu fui vendo o quanto eu me identificava com negócios. Sim. Então, negócios ali, a própria parte, toda a parte de negociação, em todos os departamentos da empresa, ele fazia rodízio com os filhos. Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar em vários departamentos de algumas empresas que ele teve. E ele tinha um grupo de lojas na área do varejo. E depois de uma certa idade, eu fui ficar gestora de uma dessas. Uau, tão né? jovem. Muito nova. Então, eu lembro que tudo na minha vida foi tudo muito cedo, muito nova. Então, as responsabilidades com o trabalho, eu fui mãe também muito nova, me formei muito nova. Tudo novo. Muita responsabilidade com pouco tempo, mas também com, graças a Deus, uma bênção muito grande de fazer e poder estudar aquilo que eu gosto. Então, eu cresci nesse ambiente organizacional, respondendo a sua pergunta, e fui estudar Direito, depois eu fui estudar Administração. E quando eu fui estudar Administração, foi quando eu mais me encontrei, de fato, e várias janelas de oportunidade surgiram. Porque quando eu fui estudar Administração, eu já tinha passado pelo curso de Direito, então, e eu já tinha uma experiência larga na área empresarial. Então, era como se eu sempre sentia que o curso de administração era me dando o conceito daquilo que meu pai tinha me ensinado, que a vivência também tinha me ensinado. Então, foi uma formação, uma graduação extremamente feliz.
E minha carreira, ela mudou, né? Eu cresci ouvindo que eu seria comerciante, achava que ia ser empresária, na área, inclusive, de varejo, do comércio a vida inteira. Mas quando eu concluí minha monografia de administração, e naquela época, né, a gente fazia monografia, essa monografia ela ia inclusive para uma defesa de uma banca, o que hoje não tem mais. As pessoas fazem um TCC, um trabalho de conclusão de curso, entrega e o professor, o orientador aprova ou não. Mas naquela época tinha esse protocolo. E aí foi muito interessante, porque eu que achava, né, que ia continuar toda uma vida trabalhando como empresária na área do varejo, a minha monografia ela foi eleita uma das 15 melhores da universidade na época. E aí foi uma surpresa e foi um momento em que se abriu um leque de oportunidade para uma Cristiane também intelectual. Uau. Porque eu fui criada muito voltada para a mão na massa, para trabalhar, para liderar, para administrar a empresa. Mas eu nunca tinha despertado um gosto tão forte pelo intelecto, de leitura realmente, de estudo, até isso. E o meu orientador na época, e sempre tem, eu faço questão de falar, porque eu acho que sempre tem pessoas que estiveram e estão passando na nossa vida, ou vão passar na nossa vida, que até hoje a gente vai se recordar, aquela pessoa teve um papel fundamental. E eu acho que a gente é muito feliz quando a gente sabe aproveitar essas oportunidades, porque às vezes hoje a gente tem uma possibilidade de estar amigo de alguém e se encontrar sempre. Daqui a pouco a gente migra, não vai ter essa oportunidade. A gente continua amigo, né? Mas com as nossas amigas e amigos, mas talvez a gente não vai ter essa convivência como a gente tinha antes. Então, valorizar cada pessoa que passa pelo nosso caminho. Por outro lado, continuando aí a outra metade da sua eu já ia perguntar da psicologia social, né? Onde ela se encaixou, como foi que você descobriu, assim? Exato. Quando eu fui estudar administração, uma das áreas que eu mais gostava era de comportamento organizacional. Então, eu estudava estratégia, planejamento estratégico, tudo isso eu já fazia e já estudava. Mas eu fui dando um foco de estudo e fui me encantando por toda a parte de comportamento organizacional. E para a gente estudar o comportamento empresarial, como as pessoas se comportam na carreira e dentro das organizações, eu acabei indo fazer algumas especializações. Eu fiz 5 especializações. Eu fiz em gestão de pessoas, em psicologia analítica, em psicologia de Jung, eu fiz dinâmica dos grupos, eu fiz uma formação que estuda todos os processos internos de fenômeno que um grupo apresenta. Daí, Renata, eu simplesmente comecei a juntar essas peças, porque eu comecei a ver esse tripé entre estratégia e planejamento, mas principalmente se a gente pensar em estratégia organizacional, empresarial, e são as pessoas que impactam essa estratégia. São as pessoas que criam a estratégia e são as pessoas que impactam essa estratégia. E o contexto onde elas estão importa e muito. E esse contexto pode ser desde um lugar, como a gente sabe que empreender no Brasil é diferente de empreender nos Estados Unidos, esse contexto, essa cultura. Bem como uma pessoa pode dar certo numa empresa e ter... alcançar um nível hierárquico maior daquela empresa, ser contratada por outra empresa justamente porque ela era muito boa nesta daqui e ela não ter o mesmo êxito porque aquele contexto, aquela cultura organizacional não combina, digamos assim. E aí, quando eu quis, eu fui professora muitos anos na universidade também, em graduação, em pós-graduação, foi quando eu gostaria de continuar estudando. Eu já tinha feito 5 especializações, paralelo a elas eu fazia outras coisas, fui estudar neurociências, fui estudar neurolinguística, eu virei essa pessoa, assim, extremamente estudiosa, que na escola eu nem era tão estudiosa, mas quando eu descobri aquilo que realmente eu gostava de ler e de estudar, e isso eu acredito que veio muito de minha mãe é pediatra, já aposentada hoje, mas eu lembro como criança, eu olhava a estante dela de livros e achava o máximo, dizia, nossa, eu nunca vou ser assim como minha mãe, mas eu achava o máximo aqueles livros dela. Até que
por acaso, a minha vida foi acontecendo isso. Então, eu tive lá na minha monografia um orientador maravilhoso, eu tive pessoas que passaram pela minha vida, que trabalharam comigo, que também me ajudaram muito no campo intelectual, que viram um potencial em mim e me diziam, eu lembro como hoje meu orientador dizendo assim, aqui são os 15 livros clássicos de administração que você tem que estudar. Lê esses 15 que eles são os clássicos. Lendo esses, você já vai ter lido outros. E assim ia, daqui a pouco ele vinha com mais outros, até que veio uma vontade, veio um chamado, assim, eu quero escrever um livro, né? Eu ia te perguntar quantos livros você escreveu, né, ao longo dessa sua trajetória toda, se você pudesse falar um pouco sobre esse projeto, que são os seus livros. Isso, eu tinha essa intuição, que assim, que eu ia escrever um livro. E essa intuição, ela ficou mais forte, inclusive, quando eu tomei uma decisão muito difícil. Uma das decisões difíceis foi abraçar o mundo realmente da administração e não seguir uma carreira no direito. Aquela foi uma decisão importante. Depois teve uma decisão importante e, ao mesmo tempo que eu dava consultoria em empresa, eu também era professora nas universidades. E eu era apaixonada pela sala de aula, sou, na verdade, ainda apaixonada, mas eu tive filho, como eu falei, muito cedo. Sim. E aí chegou um momento da minha carreira que eu não dei conta de administrar tantas áreas da minha vida e trabalhar como consultora todo dia e dar aulas à noite. E eu tive que fazer uma escolha, porque minha saúde já estava sinalizando. E antes que as coisas piorassem, eu tomei a decisão e saí da universidade. Saindo da universidade, que foi um processo bem doloroso deixar a graduação, eu negociei comigo que eu ia continuar no MBA e que eu continuaria estudando. Então, eu pensei assim, bom, se eu quero continuar estudando e se eu quero lançar um livro, eu vou me candidatar a um mestrado ou um doutorado. Porque seria uma forma de... Eu me conheço como estudante, apesar de ter um lado autodidata, eu adoro sala de aula. E aí foi quando surgiu a oportunidade de me candidatar para fazer um mestrado ou um doutorado, na época em Buenos Aires, e em psicologia social, que a Argentina é uma referência em psicologia social. E quando eu fui, por que a psicologia social? Porque a psicologia social, ela é a ciência que ela estuda o impacto do indivíduo quando ele está com outros indivíduos. Como é que esses indivíduos se comportam? Qual é o nível que eu exerço de influência no seu comportamento? E esse conceito da psicologia social, bem breve que eu estou dando aqui, ele é extremamente próximo ao conceito de liderança, que sempre foi a minha área de estudo. Eu ia falar sobre esse tema com você. Eu tô doida para puxar esse tema com você. Liderança, que hoje faz parte um pouco do meu dia a dia, né? E eu tenho aprendido muito. Você acredita que as coisas foram surgindo nessa parte de liderança na minha vida e eu não entendia praticamente quase nada. E muito pouco eu ainda te conhecia e você era minha referência. Eu ia no seu Instagram, ouvi um pouco você falar sobre liderança. Muito obrigada. E aí eu quero te perguntar um pouco sobre isso. Liderança, um líder, você acha que ele já nasce líder ou ele se torna um líder durante o caminho da vida? Essa é uma pergunta e é uma discussão mais do que nada que a gente vai ver nos livros, né? Então, a gente tem aí inúmeros autores, especialmente daqui dos Estados Unidos, das principais escolas de negócios, são as principais referências de liderança, mas na França, no mundo, a gente tem muita coisa. Mas a gente tem aí uma liderança muito pensada e voltada para o âmbito empresarial. Quando eu entrei no meu doutorado, eu acabei passando no doutorado e não fiz o mestrado, e aí eu fiz o meu doutorado, o meu pós-doutorado, todo focado em liderança. Então, toda a minha área de pesquisa foi mergulhar na liderança, que eu já vinha construindo em outras especializações e também na minha monografia, aquela que eu citei, que foi uma das responsáveis, porque como a minha monografia ela foi eleita, ela ganhou esse prêmio, digamos assim, eu comecei a ser convidada para trabalhar como consultora e dar palestras a partir daquele momento. Essa monografia ela foi para uma galeria num ambiente bem acadêmico e empresarial, e algumas indústrias que circularam nesse local onde o meu estudo foi e minha pesquisa ela foi publicada
começaram a me ligar para pedir para eu dar treinamento e palestras, que eram coisas que eu já fazia na empresa da família. Sim. Naquele momento, assim, eu ia, mas eu ia, eu vou para... Vou por aí. Vou para me divertir, fazer uma coisa diferente, né? E aí eu comecei a gostar, os convites aumentaram. Então, assim, a minha transição de carreira, ela não foi algo planejado. O que é que eu fiz? Como não foi algo planejado, foi algo que eu fui decidindo e fui mudando. Quando eu percebi que realmente era aquilo que eu queria, eu lembro como hoje, que foram 2 anos conscientes de transição. Saí do meio empresarial para abrir a minha consultoria. Isso foi entre 2006 e 2008. Eu tenho as datas, até dos cursos que eu fiz na cabeça, do que eu fui atrás para me preparar para essa responsabilidade. O fato de ter vivido muito na cadeira da empresária, né, desde criança, e vendo como meu pai fazia, como amigos do meu pai empresário falavam, eu tinha já uma noção da imensa responsabilidade do que era dar consultoria para as empresas. E eu tinha muita empatia com essas pessoas. Ao passo que os estudos me deram muita empatia para eu entender o comportamento também dos colaboradores. E aí fui para o doutorado e a minha tese do doutorado ela foi sobre liderança. E eu já tinha em mente que quando a minha tese fosse aprovada, que foi muito árduo, quando ela fosse aprovada, eu ia transformá-la num livro. E assim eu fiz, né? Ela foi aprovada e eu mudei poucas coisas da minha tese de uma linguagem bem técnica exigida no meio acadêmico naturalmente para ela ser transformada num livro. Bom, e aí nesses estudos todos de liderança, né? Sobre, não só, eu não vou falar o que eu acho, tá? Porque eu costumo dizer que assim, a gente pode achar um monte de coisa. Sim. Eu vou falar sobre uma opinião, uma opinião dentro de estudos, baseada em estudos, né? Nós vamos ver, sem dúvida, autores que vão dizer que se nasce líder, e a gente vai ver autores que vão dizer que o líder pode se desenvolver, tá? Eu acho que ficaria também no meio termo. Eu acho que a pessoa pode se descobrir um líder durante o longo da vida. Você até fala um pouco aí, no seu caso, que você, dentro de uma brincadeira, fez uma publicação e ali você foi brincando e se descobriu dentro da liderança. Isso. Era tão genuíno para mim falar sobre liderança que era quase que não fazia um esforço, porque eu não tinha também aquele compromisso profissional, eu não me via como palestrante, eu não me via como consultora naquele momento no passado. Quando isso se tornou, e eu fiz essa mudança consciente, de que não, eu vou ter minha consultoria, eu vou trabalhar como palestrante e tudo mais, para mim, pessoalmente, cresceu ainda mais a responsabilidade de continuar estudando como eu sou até hoje. Até hoje, eu me considero, e quem convive comigo muito bem sabe, eu sou uma pessoa muito estudiosa. Não só porque eu gosto, mas porque eu acho que é a minha obrigação. Ninguém vai para um médico desatualizado. Sim. Tem um autor chamado Peter Block, americano, que ele fala muito, ele é uma das minhas referências de estudos do que é uma boa consultoria. E eu já dei aula para muitos consultores que têm suas empresas, consultores no Brasil e instrutores de Sebrae, para uma série de pessoas como multiplicadora. E tem algo que é importante, que o consultor, ele é como se fosse um cirurgião. Quando ele entra numa empresa, ele vai fazer um trabalho que às vezes vai doer no corpo. Sim. Ele vai promover mudanças, só que é um processo o tempo todo. Então, ele tem que estar, o consultor, muito atualizado. Eu não vou dizer totalmente atualizado, porque será que isso é possível para algum profissional hoje em dia? A palavra totalmente, me parece que ela é muito forte diante de tantos avanços da ciência, com tantas novidades. Mas o máximo atualizado possível, está estudando sempre, como um professor deve fazer. Qualquer profissional deve fazer isso. Então, eu não posso simplesmente abrir a boca para falar o que eu acho. O que eu vejo é que
E eu já passou por mim, eu já atendi mais de 200 empresas, milhares de pessoas. Eu já perdi as contas de quantos grupos de desenvolvimento de liderança eu já facilitei, desde pessoas que estão ali ocupando o seu primeiro cargo de liderança num chão de fábrica, a pessoas, empresários, CEOs, diretores, gerentes, que nomenclatura se dê. Realmente eu perdi as contas disso. Eu sei o número de empresas, mas eu não sei o número de pessoas. E quando eu escrevi o livro, eu tinha o propósito de estudar a liderança, e eu não vou falar muito do livro agora para me ater à sua pergunta. O que eu vejo vão ter pessoas, e eu fui uma dessas pessoas que sempre se colocou em posições de liderança. Eu ia falar sobre isso. Na minha infância, você estava falando sobre liderança e eu ia falar um pouco sobre a posição de liderança. Eu acho que desde a minha infância eu sempre me coloquei numa posição de liderança. Eu estava me lembrando na minha infância, com meus amigos no prédio, com meus amigos na escola. E aí eu sempre me colocava nessa posição. Então, talvez eu já nasci com esse espírito de liderança. Mas também já ouvi pessoas falar que se tornou líder. Uhum. E lhe digo que é meio inconsciente também. Uhum. Porque eu nunca me imaginei, hoje eu sou uma líder. Hoje eu lidero uma comunidade. Uhum. Inconscientemente, eu entrei dentro daquele papel. Mas eu já me posicionava como. Perfeito, e é isso mesmo. Se a gente for para e eu adoro citar autores porque eu acho que é justo e não é achismo. Tem um autor chamado Kevin Ketchum, que tem um livro maravilhoso que ele fala sobre a liderança autêntica. E ele diz um conceito muito básico de liderança que me parece importante, até para desmistificar que liderança é um cargo, né? Sim. Que liderar é influenciar pessoas para agregar valor. Então, liderança é a capacidade que eu tenho de influenciar. Bom, isso é um conceito básico, mas a gente pode pensar que o líder é uma pessoa também, além disso, que tem capacidade de se responsabilizar por outras pessoas. Eu ia falar sobre isso. O líder, ele tem a capacidade de se posicionar. Não é só simplesmente ter o papel de, eu sou um líder porque eu influencio todas as pessoas que estão ao meu redor. Não. É você pagar o preço por todos os outros. Eu costumo dizer, quando eu faço mentorias com grandes líderes em posições de altíssima responsabilidade, é que se você não está disposto a se indispor, você não está preparado para a liderança. Ser um líder. Né? Então, a liderança hoje, em várias áreas, é uma liderança que exige habilidades e conhecimentos, mas principalmente comportamentos para lidar com situações muito complexas desse mundo contemporâneo com tantos desafios. Então, uma liderança boa é uma liderança, inclusive, que também está permeável para ser liderada. O que é que eu quero dizer com isso? É que influencia, mas que também escuta de forma muito ativa para que seja liderado. Então, se eu trabalho com Renata e nós estamos juntas na fundação delas, eu ia falar um pouco sobre isso. E Renata traz uma posição, eu trago outra, Renata traz uma outra questão. Nós estamos construindo o meu inconsciente, os nossos conhecimentos, as nossas habilidades para o surgimento de uma terceira liderança que o Napoleão Hill chamou de mastermind. É como se existisse juntando nós duas a sinergia, não é a parte que cada uma traz somente. A sinergia é quando surge uma terceira ideia a partir de nós duas. Só que isso exige escuta, isso exige respeito a quem você é, ao seu conhecimento, à sua experiência que não é a minha. Isso exige que a gente tenha consciência plena de que nós nunca sabemos tudo. Então, se nós escutarmos, soubermos fazer perguntas boas, se nós tivermos outras pessoas trabalhando com a gente e tivermos essa capacidade de explorar, no melhor sentido da palavra, o melhor de cada um e que cada um tenha a sua vez,
Esse é um grande líder, o que não tem todas as respostas, mas tem uma excelente escuta ativa e ele inclui as pessoas de forma indiscriminada, independente de qualquer coisa. Ele busca extrair o melhor de cada um através de uma escuta ativa, uma escuta qualificada, de respeito e de estímulo. Então, isso um bom professor precisa fazer. Eu ia falar sobre... Você estava falando sobre a consultoria, né? E eu ia posicionar um pouco do que tem aplicado na minha vida. A gente tem um projeto juntas aí do Delas Foundation. E a Cris, ela aplica a consultoria dela dentro desse projeto comigo. E complementando a fala que juntas a gente completa esse ecossistema e cria um outro ecossistema, o quão mudou para mim, o quão foi diferente, o quão impactou. Inclusive, a gente teve juntas essa semana e você posicionou algo para mim que eu nem estava imaginando, que eu não estava vendo além. Uhum. Eu não via além, eu estava vendo até um certo ponto, mas eu não via além. Então, o quão importante é isso, né? Juntar essa sinergia para que saia tudo isso, que a gente se aprenda, que a gente se ensine. Eu tenho certeza que através do que eu venho fazendo, do trabalho da comunidade, da fundação, com delas, também vem trazendo muita coisa legal para você, porque vem outras pessoas também, né? A gente discute sobre isso. Mas o quão é importante ter uma consultoria por trás de uma liderança. Perfeito, Renata. Assim, só contrata consultorias pessoas que estão muito desesperadas ou pessoas, eu vou resumir, poderia ser várias coisas, mas eu vou resumir em duas que para mim são muito fortes. Pessoas que estão muito preocupadas com o seu negócio porque estão passando por problemas, e a outra são pessoas muito inteligentes e visionárias. E quando eu estou falando aqui inteligente, eu estou falando principalmente emocionalmente inteligente. Porque a inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, o maior disseminador da inteligência emocional, a inteligência emocional tem alguns aspectos. E dentre eles, do que ele mais cita é a autoconsciência, a automotivação, o autogerenciamento das emoções, 5, a empatia, as habilidades sociais. E Renata, senhores e senhoras, Renata tem uma inteligência emocional, né? E isso, para mim, enquanto consultora, enquanto mentora que trabalha há mais de 20 anos, eu não estou dizendo para rasgar sedas, né? Até porque quem me conhece muito bem sabe que, assim como eu elogio, eu também tenho a obrigação de quem confia em meu trabalho sinalizar o que precisa ser melhorado, uma inteligência emocional acima da média. Essa inteligência emocional acima da média é a capacidade, e talvez seja o que eu mais admiro em Renata, no sentido de qualidade, eu estou falando em skills, tá? A capacidade de conexão. E essa conexão, que hoje está tão comum essa palavra conexão, por isso que eu quero deixar ela em teoria estudada, analisada por Daniel Goleman. A capacidade de empatia sua, Renata, ela é admirável, né? As pessoas que lhe procuram, as pessoas que buscam ajuda no Delas, né? As pessoas às vezes que citam assim, Renata, o Delas é um grupo do WhatsApp, né? Não, o Delas não é um grupo do WhatsApp. O WhatsApp é uma plataforma através da qual existem conexões e ajudas. Assim como a Amazon é uma plataforma, ela está lá no app ou ela está lá no site, mas a Amazon não é um site. A Amazon é uma empresa de logística, né? Então, Renata, eu acho que essa capacidade de empatia, essa habilidade social de lidar com pessoas de perfis completamente diferentes, né? Essa autoconsciência, essa empatia, elas são muito fortes em você, e foi uma das coisas que me conquistou para estar perto. Quando eu falo, e você trouxe isso, da importância de uma consultoria, eu lembro que em 2018, eu estava aqui nos Estados Unidos, em Chicago, eu vim para o maior congresso de gestão de pessoas que existe no mundo, que cada ano é feito em uma cidade diferente. Em 2018, foi feito em Chicago, e eu tive a oportunidade de ir e assistir. Foram 3 dias, assim, de... Nossa, muito conhecimento. Eu nunca esqueço que, na época, o CEO da American Airlines, ele falou assim, na nossa empresa, todos os CEOs, todos os diretores têm um coach.
é que coach é uma outra palavra que caiu da banalização. Mas quem estudou realmente o que é o processo de coach, sabe que coach é maiêutica. Coach é a capacidade de fazer boas perguntas para extrair o conhecimento e a resposta que a própria pessoa já tem. Coach não é dizer o que você vai fazer. Eu vou contratar um coach para ele dizer o que eu vou fazer. Isso não é coach, tá? Isso é consultoria. Consultoria vai, analisa e diz assim, ó, nesse caso aqui você precisa melhorar esse processo. Então, voltando ainda para uma pergunta que você fez, que eu deixei um parêntese em aberto e eu queria fechar com o gancho dessa sua última pergunta, quando se diz, e eu tenho uma convicção, Cris, tenho convicção pessoal, eu tenho convicção em outras vidas, eu tenho convicção em reencarnação. Bom, a partir dessa convicção, Cris, pessoalmente, não tenho nenhuma dúvida que muitas pessoas já vêm com uma bagagem de exercício de liderança, já vem, entre aspas, vamos colocar assim, prontas. Então, a gente vê aquelas crianças, recentemente, para eu dar um exemplo bem rápido, não sei como a gente está no nosso tempo, não, mas agora no 4 de julho, aconteceu um exemplo muito interessante. Meu esposo disse assim, vamos sair. Eu falei, não quero ir para lugar com muita gente. Aí ele falou, não, mas deve ter alguma coisa aqui no condomínio. Eu sei que a gente pegou o carro, saiu para o condomínio, tentando localizar de onde estavam vindo os fogos, e tinha uma família especificamente com um número de caixa de fogos surreal. E essa família estava lá, o pai, a mãe e 3 filhos, e nós paramos o carro perto deles. E a menina, tinha 2 meninos e uma menina, devia ter uns 8 anos no máximo, ela foi até o nosso carro e ela disse assim, vocês querem soltar fogos com a gente? Uma americana. E a gente pegou a gente assim de surpresa, né? E ele falou assim, eu fiquei tão curiosa, porque eu estudiosa de comportamento, e eu falei, a gente quer. Aí ela falou, eu não lembro o nome, mas era chuvinha, né? Eles tinham os fogos, outros fogos que o pai estava soltando, e ela estava com chuvinha. E ela disse assim, vocês vão ficar aqui, eu vou entregar para vocês ficam aqui e a gente vai ter uma fileira onde todo mundo vai estar com sua chuvinha. Ela deu todas as instruções, a gente só foi seguindo a liderança dela. Quando acabou, a gente falou assim, muito obrigada, então a gente já está indo, muito obrigada, foi um momento muito legal com vocês. Ela falou assim, não, vocês não vão embora agora, né? Porque eu ainda tenho mais 3 pacotes de chuvinha. Que linda. E aí eu falei assim, nossa, ela está tão empolgada. Ela quase chamou a gente para um compromisso, né? E aí, na hora, eu pensei assim, meu Deus, mais 3 pacotes com chuvinha, vai ser coisa. A gente vai ficar com mais um, tá certo? Ela falou, pronto, então tá certo. E aí, a gente brincou com elas, depois a gente se despediu, agradeceu, e eu fiquei impressionada, porque quem ia chegando, ela ia convidando, ela dizia onde é que devia, ela não era mais velha, visivelmente dos irmãos. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? As crianças... elas vão apresentando, e isso não é dizer ela é melhor porque apresentou comportamento de liderança. Eu não sei como ela vai crescer e como vai ser, se ela vai ser estimulada ou não, mas ela demonstrou uma capacidade de influência que é da liderança, uma capacidade de tomar iniciativa, de ousar, de se relacionar com quem ela não conhecia. Eu era assim na minha infância, Cris. De estabelecer metas, de inclusive dizer assim, não, vocês não vão agora, a gente tem mais coisas aqui, né? De argumentar. De argumentar, né? Então, nós vemos isso nas crianças. Na minha visão, né? E eu digo, estou reforçando o que é pessoal, eu acredito, eu tenho convicção, né? De outras vidas, eu diria, provavelmente essa menina foi líder várias encarnações ou algumas encarnações e já veio, digamos que mais pronta do que outras. Só que a liderança, ela pode ser desenvolvida em vários aspectos e ela precisa ser desenvolvida. Você falou uma coisa, Rê, que foi assim, bom, é inconsciente, a gente apresenta, bom, é importante que a gente saiba, e eu falo isso no meu livro, que a liderança, como é a capacidade de influenciar, todos nós temos potencial de liderança, porque a gente não influencia só quando a gente faz, a gente também influencia quando a gente não faz. Cris, você até falando sobre a questão do comportamento infantil, né, na infância, na criança, às vezes dentro de um ambiente de casa o pai tem 2 ou 3 filhos.
E os 3 são diferentes. E sempre tem um que chama mais atenção, que é o mais... o líder, o que lidera. Às vezes é o menor, às vezes já é o maior. E falando desse comportamento, às vezes esse comportamento pode ser confundido até com uma criança danada. Porque eu, na infância, eu era muito confundida como a danada. Porque eu era ousada, eu era a que fazia, eu era a que organizava. A gente até conversando agora, falando sobre infância, eu me voltei na minha infância e me vi isso. Organizando as festas, organizando até quando a gente ia brincar de boneca, a gincana. Líder de gincana. Então, realmente, e as pessoas olhavam para mim, essa menina é muito danada. Né? E na verdade não, é um espírito de liderança que a pessoa tem, que eu acredito que também tem pessoas que nascem e tem pessoas que desenvolvem. Cris, eu vou te fazer uma pergunta. Por que nós seres humanos temos a necessidade de pertencer a um grupo? Isso vem também desde a nossa infância, essa capacidade de pertencer, à nossa necessidade de sermos aceitos. A nossa necessidade de estarmos... eu não vou aqui entrar na psicanálise, porque não é o nosso foco e nem é a minha área, mas se a gente for lá estudar bem a psicologia clínica, que não é a minha expertise, vão ter lá vários... Nós estamos sempre querendo... é como se fosse um desejo inconsciente de estarmos no útero, né? Protegidos, né? De sermos aceitos. Então, essa necessidade de pertencer, ela tem a ver com o significado que a gente busca, né? De pertencimento. E o ser humano é um ser gregário, é um ser social. Então, nós temos a necessidade de sermos aceitos e necessidade de pertencer a algo para que isso nos traga um significado e um propósito de vida maior do que nós mesmos. Porque senão a gente se bastaria. É verdade, bem legal, bem posicionado sobre isso. Hoje se fala muito sobre comunidade, né? Comunidade, onde as pessoas procuram pertencer. E eu acho que a sua resposta é mais sobre isso. Somos gregários, somos seres sociais, temos necessidade de contato, temos necessidades sociais que são genuínas e naturais do ser humano. E geralmente a gente se encaixa naquilo que realmente a gente já busca ou já que tem a ver com os nossos valores, né? Que tem a ver com as nossas afinidades. É muito comum hoje em dia nas empresas se falar assim, a empresa tem que desenvolver um senso de pertencimento. Sim, né? Eu me sinto pertencendo a essa empresa, mas nós precisamos desenvolver anteriormente a necessidade interna de me pertencer, porque senão eu vou precisar sempre de um objeto, eu vou precisar de uma marca, eu vou precisar de um nome de uma empresa, eu vou precisar de qualquer coisa que está fora de mim para eu dizer que pertenço àquilo. Falou-se muito hoje, os homens têm os relógios. Eu vi até um texto de um influencer, né, de um coach, ele falando sobre isso. Eu tenho um relógio. Eu não tenho um relógio porque eu vou olhar a hora do relógio. Eu tenho um relógio porque esse relógio me faz pertencer a uma comunidade. A um grupo. A um grupo de pessoas. Assim a gente vê nos adolescentes que tem suas fases, que quer usar uma roupa X, uma marca X ou um tênis X para pertencer a um grupo, para ser visto como pertencente àquele grupo. E aí tudo a gente precisa dosar para que a gente não se perca, né? Ou continue, né? Já se perdeu e continue perdido de nosso próprio valor, de algo que vá além disso. E aí nada contra as marcas, os objetos, essa não é a questão. Não. Contanto que eu administre bem quem eu sou e minha autenticidade, para que eu não fique refém de um pertencimento fake. Eu ia te fazer a pergunta sobre isso. Você acha que uma comunidade pode mudar o destino de uma pessoa? E aí você já estava meio que já respondendo. Eu acho que é uma ótima pergunta, eu acredito que sim. Porque ela se permite, porque aquele meio tem uma influência muito grande. É um dos estudos da psicologia social, mas a gente também pode ir para o estudo da epigenética, que é uma área da neurociência que diz que o ambiente nos modifica, o ambiente contribui para que a gente
apresente ou não determinado tipo de comportamento. O ambiente nos influencia, as pessoas nos influenciam. Então, é muito comum, se cada um de nós parar para pensar assim, nossa, se eu estiver nesse ambiente, talvez eu faça esse comentário, mas nesse outro ambiente eu não faço, porque essas pessoas já me aceitam. Será que se eu disser isso que eu penso, que eu acredito, que eu tenho convicção, eu vou ser aceito ou elas vão me excluir? É verdade. Não, ou nós vamos sentir assim, nossa, eu não pertenço a isso aí. E eu não faço parte disso. Não me convide para tais grupos, porque eu não faço parte disso. Eu não gosto de sentar com pessoas que riem disso, que zombam daquilo, etc., para qualquer coisa. Uhum. Como separar as emoções das decisões dentro de uma empresa, Cris? Talvez voltando para a psicologia social também. Talvez a gente, ao invés de querer separar, a gente precisa ressignificar o que é as nossas emoções. Porque nós somos seres emocionais, né? Então, nós somos muito mais emocionais do que o nosso ego gostaria. O nosso ego, ele é o gerenciador da nossa psique. Ele tem um papel fundamental de operacionalizar o que a gente determinou uma meta, então eu tenho que ter um ego fortalecido para poder ir atrás. O processo de autoconhecimento, ele também exige um ego forte, porque um ego frágil, no primeiro feedback mais sensível, a pessoa ou corre ou deprime, né? Então, tanto que os trabalhos, que não é o que eu faço, mas de uma psicoterapia, e eu faço terapia há muitos anos, mas o processo psicoterapêutico, ele vai fortalecer o seu ego para você poder também encarar as coisas que você erra, que você é frágil, que você é fraca, que são gaps, que são lacunas de desenvolvimento. Mas, Cris, você fala que você nem se aplica, mas você aplica isso dentro da sua consultoria. Até porque eu sou a prova viva. A prova viva que você tem aplicado. Eu acho que é uma boa correção, né? Vamos lá. Que você deveria corrigir. Deixa eu corrigir, deixa eu ressignificar. Na verdade, eu não faço um processo de psicoterapia clínica, mas todos os estudos da psicologia que eu estudei, que eu me valho, eu trago para o desenvolvimento da liderança. Do psicossocial, porque né? Porque ele não precisa e nem deve estar somente no set terapêutico. É como se você conversasse, não no set terapêutico, com alguém que estuda um pouco psicologia ou que tem algum nível de conhecimento, como uma amiga sua, que vai, né, sair com você para tomar um café e vocês vão conversar e aquela conversa pode ser terapêutica. E sim, Rê, você está certíssima. A consultoria, para quem também tem essas ferramentas e esses estudos da psicologia analítica, da psicologia social, como eu tenho, a gente vai se valer disso. Porque para eu entender o comportamento, como você toma decisão estratégica, eu vou precisar dizer que, olha, Rê, você não tem como separar a emoção da decisão. Tem como eu regular as minhas emoções para que eu tome uma decisão mais ainda baseada na razão, na emoção e na intuição, que são os 3 caminhos. Eu não posso me valer só do emocional, nem só do racional. E se eu achar que eu consigo separar o emocional, eu vou tá colocando esse emocional debaixo do tapete, eu não vou vê-lo e aí eu não vou vigiá-lo. E ele vai tomar conta de mim. Sim. Isso é uma questão que a gente vê. Os líderes que não conseguem, não têm um mínimo de inteligência emocional, eles se perdem muito na razão. É diferente de vários psicotipos, digamos assim, de liderança, né, que daria outro podcast. Por exemplo, líderes que têm um traço narcisístico forte. Líderes que são líderes psicopatas corporativos. Empresas que têm um diagnóstico de esquizofrenia organizacional. Ela prega X, mas ela faz Y. O gap é gigante, porque a ambiguidade é normal em todos nós. A questão é, esse gap, qual é o tamanho dessa lacuna entre uma coisa ou outra, entre o que eu digo e o que eu faço? Então, a psicologia, ela está aí, a psicologia analítica, a psicologia junguiana, a psicologia social, que foram campos que eu estudei para ser aplicados de forma inteligente para estratégia e tomada de decisão. Porque quem chega primeiro, a imagem não é só da empresa, a imagem é dessa liderança. Tanto é que a gente vê, quando tem um escândalo com um CEO de uma grande marca,
Esse CEO, ele é desligado, porque a imagem dele está associada a essa marca. E se ele pessoalmente, né, cometeu alguma falha grave, ética, ele vai ser desvinculado para que essas imagens não se associem. Seguindo esse gancho, eu já ia até te fazer uma pergunta. Você percebe diferentes formas entre lideranças femininas e lideranças masculinas? Sim. Seguindo até o gancho que a gente Perfeito. falando. Você estava falando sobre os livros, né? Eu escrevi um livro baseado na minha tese, eu participei de mais 2 livros como coautora e estou para lançar 2027 ou 2028 o meu segundo livro como autora, que vai ser baseado na minha tese do pós-doutorado. E por que eu estou dizendo isso? Porque o meu segundo livro, que foi a minha tese e estudo de pós-doutorado, ele estudou isso. Eu fui estudar como eram os aspectos da masculinidade e da feminilidade no exercício da liderança. E aí eu fiz todo um histórico, um apanhado de pesquisa histórica de como é que nós, mulheres, entramos no mercado de trabalho. E, para resumir aqui, a gente se masculinizou muito para entrar no mercado de trabalho, para ter voz. Primeiro porque a gente não podia nem trabalhar, a gente não podia votar, a gente não podia pensar, a gente não podia sentir prazer. Então, tinha uma série de coisas que nós fomos proibidas, né, de viver na totalidade, digamos assim, e de exercer os nossos direitos iguais aos homens e dizer que a liderança com mais aspectos da feminilidade, ela é igual à da masculinidade, elas não são. Mas a gente tem, qualquer ser humano, independente inclusive de que corpo nós estamos, de homem ou de mulher, nossa psique tem aspectos masculinos e aspectos femininos. Independente inclusive de orientação sexual, se alguém tiver dúvida. Nós vamos ter mulheres, inclusive, que têm aspectos da masculinidade na sua liderança muito aguçados. Sim. Então, eu diria assim, a combatividade, a agressividade, a objetividade, o pragmatismo, tudo isso são aspectos da psique masculina dentro de nós. E o da feminilidade, que são os aspectos do acolhimento, da sensibilidade, da visão sistêmica, da capacidade, muitas vezes, de enxergar coisas além. Né? A sua capacidade intuitiva, que muitos autores dizem que a mulher tem mais isso, é mais conectada nisso do que os homens. Eu vi recentemente uma autora dando uma entrevista dizendo nós temos mais progesterona e assim vai, do que testosterona e assim vai. Só que nós vamos ver, a gente não pode classificar se é homem vai agir assim, se é mulher vai agir assim, porque aí cada ser humano tem aí a sua composição de aspectos da masculinidade e da feminilidade muito singulares. Então, uma mulher que sofreu, às vezes, um exemplo isolado, muitos abusos e fez muitos tratamentos para olhar isso de forma consciente e teve uma vida de muita luta para trabalhar, ela pode ter desenvolvido muito mais os aspectos da sua masculinidade na liderança para sobreviver. Outra, talvez não precisou disso. Então, tem aspectos, às vezes, da feminilidade maiores. E tem os arquétipos, que a gente já nasce com eles. Então, se a gente tem aí um arquétipo da deusa Atena, que é um padrão de comportamento de mulheres que tendem a ser mais objetivas, serem mais racionais, a serem mais agressivas no sentido bom da palavra, que é de assertivas. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Se é mulher assim, se é homem assim, depende. Tem homens que são extremamente sensíveis na sua liderança, que têm uma maturidade com os aspectos da feminilidade admiráveis. Então, a gente não pode rotular, mas, de uma forma muito ampla, as mulheres tendem a ter uma liderança de um jeito e os homens de outro. Seja historicamente, porque elas foram obrigadas a estar cuidando da casa, os hormônios são diferentes, né? Seja porque esses homens tiveram aí todo o incentivo para serem daquela forma como se comportam hoje. Então, é um papo aí, digamos assim, de muito a gente abre muitas abas, né? Exato, mas acho que o mais importante é a gente reconhecer que é diferente, mas não rotular, porque a gente pode tomar surpresas. Eita, que legal.
falando sobre, até você falando um pouco sobre o comportamento da mulher, né? Que tem mulheres que são extremamente líderes. Isso a gente já observa dentro de casa, com o marido. As mulheres quiseram muito essa coisa de se posicionar no lugar do homem. A gente tem casais de amigos próximos, pessoas próximas, que as mulheres têm mais a presença muito mais forte do que o homem. O homem até naquela posição meio feminina ali, mais delicada, mais suave. Cris, vou fazer uma última pergunta para você. Qual é o impacto que uma comunidade saudável pode ter na vida de um empreendedor? Bom, eu estava falando Deixa eu só voltar um ponto, Rê, que eu acho que é fundamental para a gente fechar. Sim, não, que a claro. gente não... a gente tenha muito cuidado com as aparências do que é um grande líder. Sim. Às vezes a gente vê uma pessoa que fala muito, se posiciona, tem uma presença forte, né? E às vezes a gente acha que é aquela pessoa, vamos supor, dentro de um casal, é aquela pessoa que está, entre aspas, né, no comando. Que é essa pessoa que realmente está na liderança no sentido de influenciar mais as decisões, né, naquele casamento, né? Que pode ser entre sócios também. Mas na minha experiência aí de mais de 20 anos, inclusive trabalhando com muitas empresas onde tem mais de um sócio, a gente tem que ter um cuidado bem significativo. Porque lembre que é importante a gente saber que existem lideranças fortíssimas que são introvertidas. Eu ia te falar sobre isso. Eu acho que você tirou as palavras da minha boca hoje. Hoje eu encontrei uma colega, antes da gente iniciar nosso podcast, a gente tem alguns minutos mais breve, e essa colega, ela, muito carinhosamente comigo, ela, depois eu ia até conversar com você no privado sobre isso, ela muito carinhosamente comigo, muito delicadamente, ela veio me dizer, não deixe que ninguém te compare como se você fosse só um CRM. O que ela quis dizer sobre isso? Que muitas vezes as pessoas veem a minha liderança só o meu CRM, o que o delas tem por trás, tá dentro de um grupo de Orlando com 29 mil pessoas, e não vê a Renata. E aí você chega nesse ponto, que as pessoas pensam que um líder tem que ser um líder que está na internet, que fala, que se posiciona, e muitas vezes um líder extrovertido, ele impacta muito mais. Sabe? Então, você me respondeu o que eu ia te perguntar hoje no privado. Isso. Você falou e tocou num assunto que, para mim, estava sendo o meu momento. E aí, lembremos, uma das principais características da liderança é a escuta. E se eu sou uma pessoa que, onde eu chego, eu só falo, eu não vou conseguir me conectar, talvez, mais profundamente, porque a liderança precisa estar a serviço de pessoas. Eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso ouvir as necessidades das pessoas. Juntando isso à comunidade e o impacto disso, né? Se a gente tem uma comunidade mais saudável, a gente tem empresas mais saudáveis. Se a gente tem uma comunidade doente, a gente tem empresas mais doentes. Então, lembremos que nós somos seres humanos antes de sermos um profissional. Antes de sermos pessoas com potencial a liderar, a influenciar. Então, se a gente cuida da comunidade, que são os espaços em comum, que são de todos nós, como bem você colocou, nós do grande ou ao pequeno, ao grande empresário, é o nosso espaço. Exato. Se a gente tem uma preocupação, inclusive, com pequenas e médias empresas e como a comunidade responde a isso, a gente vai ter ambientes onde o florescimento é melhor. Então, assim, eu posso responder essa pergunta em diversas perspectivas ideológicas, mas eu vou aproveitar a oportunidade de estar com você, e eu sei que esse é um dos motivos do Delas Foundation, né, que é a saúde mental. Então, se a gente tem uma comunidade que sofre nesse momento muito de saúde mental, a gente tem profissionais doentes, pais e mães doentes, empresas doentes, consumidores doentes, inclusive, né? Porque é um ser humano, e se esse ser humano não está bem, ele se endivida mais. Sim. Ele não consegue ter um bom desempenho no trabalho, ele contamina também com toda a sua problemática mental os colegas que estão ao redor.
Então, é um desafio trabalhar com comunidades. Nós temos aí, dentro de comunidades, subcomunidades. Sim, né? criam subs. E nós podemos... E aí temos aí a cultura organizacional ou daquela local e as subculturas que vão se criando. Então, eu acredito, salvo engano, foi Madre Teresa de Calcutá, né? Que ela tinha uma frase, eu não vou lembrar exatamente como era, mas assim, bom, se eu posso colocar uma gota no oceano do bem, eu vou colocar, né? Então, isso a comunidade não faz por mim. Um grande presidente que os Estados Unidos teve, ele dizia, não pergunte ao governo o que é que o governo pode fazer por você. Pergunte o que é que você pode fazer pelo governo. Então, acho que quando a gente está falando da comunidade, a gente fala de comunidade e a gente fala do indivíduo, né? Então, não subestime a capacidade de ajudar uma pessoa, porque essa uma pessoa vive em uma comunidade, em uma subcomunidade. Então, essa pessoa, ela vai ser, uma vez que expandiu a consciência dela, e você trouxe hoje na sua entrevista, nossa, Cris, a gente conversou, quando você falou que era importante ter uma consultoria, né, e você falou de mim porque sou eu que estou, uma consultoria como a minha no Dallas Foundation, você falou, tinha uma coisa que eu não estava vendo, e aí quando você viu, expandiu sua consciência. Sim. E nós estamos numa era de expansão de consciência, e nenhum de nós expande consciência apenas sozinhos. Não é ter uma consultoria porque não sou capaz. Não é ter uma consultoria porque eu não sei fazer alguma coisa. É ter uma consultoria porque eu vou expandir as possibilidades da minha organização. Eu vou expandir as possibilidades de um serviço melhor, porque é alguém que estudou, é uma pessoa treinada para me ajudar a lidar com meus blind spots, com meus pontos cegos. E a partir do momento que ali era cego e Cris veio, fez uma pergunta e jogou uma lanterna, eu consegui enxergar. Verdade, Cris. E aí existe a relação de confiança, né? De você me permite, porque o contratante, ele precisa ter isso. Na hora que ele assina um contrato comigo, ele está dizendo, eu autorizo você a me provocar, a me fazer perguntas para expandir a minha consciência. Ainda que ele não diga nessas palavras, porque não é necessário. Mas aí eu vou para um outro nível de consciência. E para fechar, tem um autor chamado Richard Barrett. Ele é um senhorzinho super simpático, inteligentíssimo. Ele é um inglês. E ele fala sobre os níveis de consciência organizacionais. Tem organizações que estão aqui no básico, elas só estão trabalhando para sobreviver, para ganhar dinheiro e pagar as contas. Aí ele fala de várias camadas que eu não vou aqui definir cada uma, e ele fala da última. A última é o nível de consciência que essa empresa já está de servir a comunidade, Rê. Eu encontrei, para a gente encerrar, porque a gente já nem tem muito tempo, eu passaria horas conversando com você. Em todos esses eventos, Cris, que eu já estive dentro da nossa comunidade, que eu caminhei por aqui, eu encontrei uma figura pública, que é o Bruno Pugliatti. E dentro de um evento que eu não esperava, nem eu conhecia tão presencialmente, assim, tão forte, de uma fala tão forte. E ele, naquele momento, ele parou todos os grandes empresários que estavam ali para ver, os coaches, né, falando, e ele parou todos e ele disse, o que você está fazendo pela sua comunidade? E aquilo me impactou, porque são poucos empresários que eu vejo, Cris, dentro da nossa comunidade, se fazer essa pergunta ou se colocar nesse papel. E eu nem precisei de um filósofo, eu vi na minha frente, sabe? E daquele dia para cá, eu entendi que ainda existia empresários, que ainda existem pessoas que pensam na sua comunidade ao redor. O que você está olhando ao seu redor? Não é só, a gente se preocupa só de jogar o papel no chão, ou não, é cuidar, é tornar uma comunidade saudável ao seu redor, para que tudo se torne saudável.
Cris, eu passaria horas com você, horas. É muito gostoso conversar com você. Ainda bem que eu sou sua amiga, que eu posso trocar várias figurinhas. Igualmente. E, Cris, muito obrigada. Foi uma honra te receber aqui, ter esse bate-papo. Eu quero que depois você volte para a gente trazer mais sobre o assunto. Muito obrigada a você que assistiu o nosso programa hoje. Fiquei muito feliz com a presença da Cris. Espero que vocês gostem também. Muito Cris, obrigada, tá? E que cada um que possa assistir tenha aproveitado e aproveite alguma fala que tenha uma inspiração, que tenha algum gatilho do bem para transformar. Amém.